Bom dia, galera! Começando mais uma live vivo ao vivo com Paty Bittencourt, só que agora de manhã. Toda vez eu fazia à noite, era aquele sacrifício, né? Chegava no final do dia, eu tinha que tirar toda aquela maquiagem e simplesmente ir dormir. Agora a gente faz maquiagem de manhã, vocês já aprendem truquezinhos ótimos aí, já tem tempinho para botar em prática. Porque maquiagem é prática, não adianta só ter o conhecimento e não colocar a mão na massa, tá? Então, minha primeira dica de hoje é: aprendeu algo e gostou algo na maquiagem? Vai lá, pega o teu kitzinho, pega os seus produtos a necessaire e coloque em prática. E assim você vai saber se aquela técnica que você tanto gostou é compatível com as suas necessidades e principalmente se você vai conseguir fazer. Até porque na primeira vez nem sempre dá certo. A gente tem que praticar para sim conseguir aprender. Tudo é uma questão de prática. Então vamos lá. Aprendeu a dica? Corre lá praticar. 1, 2, 3, 4. Hoje a gente vai falar sobre corretivo. A gente abre aí no celular, né? Corretivo, tá? E aí? É tanta opção de corretivo que a gente nem sabe o que devo usar, como usar, para que cada cor serve. Gente, eu vou mostrar para vocês uma paleta. Olha isso. Isso é corretivo. Essa é uma paleta da Kryolan, tá? Então, já leva em consideração a quantidade de produto, ó. Pouquinho produto, para quê? Para que realmente você não precise usar muito corretivo na hora de corrigir, tá? Então é pouquinho corretivo, porque na hora de fazer a maquiagem, fazer a camuflagem, é realmente pouco produto que se usa, tá? Então, ó, bem pouquinho, porque corretivo é um produto denso, um produto mais pesado, então não requer camadas grossas. Ele já é um produto denso, então não precisa exagerar, tá? Segunda dica, o corretivo tem várias texturas. Cada textura se adapta melhor à sua necessidade. Então, primeira necessidade, durabilidade. Quanto mais cremoso, quanto mais pastoso, mais duradouro, porque ele tem mais óleo na composição. O líquido, ele já tem uma elasticidade maior, ele tem uma tendência mais fluida e muito mais fácil de espalhar, mas ele não tem tanta durabilidade. Então, já é uma dica aí. Depois disso, ainda tem a questão de necessidade. E aí são as necessidades do seu corpo. Manchinhas marrom, manchinhas esverdeada, manchinha azulada, espinhas avermelhadas. Então, cada uma dessas necessidades, você vai adaptar textura, cor e principalmente o momento de aplicar esse corretivo. Quando eu dou curso de automaquiagem, muitas pessoas falam assim: meu Deus, Paty, mas e o corretivo? Eu sempre ensino na automaquiagem a passar o corretivo após a base, tá? Por quê? É a forma mais prática e mais sutil de você fazer o uso do corretivo. Então vamos lá, para essa próxima dica, presta atenção. Se eu passar o corretivo antes da minha base, eu vou ter um produto muito mais denso, muito mais grosso, sobreposto a, né? Depois eu sobreponho a base. E aí o que acontece? Fica mais difícil de espalhar, fica muito mais difícil de ter uma textura mais fininha, mais delicada. Então eu sempre sugiro: hidrate a sua pele, faça a aplicação da sua base e depois você vai aplicar o corretivo somente nas regiões que forem necessárias. Isso quer dizer, tudo aquilo que a base não cobriu, não uniformizou, eu vou fazer o uso do corretivo, ok? Então essa é a minha primeira dica. Para você que quer uma pele mais fininha, uma base mais delicada, uma cobertura mais sutil, faça dessa forma que vai dar certo. Agora, se você tem uma necessidade maior, uma necessidade mais intensa de camuflagem,
de fazer a camuflagem de cores. Então, como eu falei, tem um melasma. Então, por exemplo, tem um melasma lá no meu rosto e eu preciso corrigir esse melasma, aí sim você vai fazer a aplicação do corretivo anterior, porque a gente vai fazer o processo da camuflagem. Ok, estamos falando complicado. Vamos facilitar esse negócio? O que é camuflagem? É simplesmente trabalhar com cores, colorometria básica, aquilo que a gente aprendeu lá no primário. Então, quando a gente junta o azul e o amarelo, não dá verde? Quando a gente junta o branco e o vermelho, não dá rosa? É a mesma coisa no nosso rosto. Então, por exemplo, tudo a gente quer chegar nesse tom leve, bege, né, ou dourado, ou, né, quem tem pele negra, o tom negro da pele. Enfim, a gente tem que trazer aquela mancha para o nosso tom de pele. E aí a gente vai fazer o que chamamos de camuflagem. Então, quando eu mostro para vocês paletas como essa, ó, né, paletas em tons esverdeados, salmão, bem verde, mais bege, o que a gente está procurando? Descer os tons mais escurecidos da pele ao tom certo da nossa pele. Então, eu tenho aqui olheiras mais, vamos dizer aí, meio esverdeadinha. Então, a gente vai trabalhar cores que vão tirar esse tom verde intenso e trazer ele para o tom mais claro, que é o tom da minha pele, ok? É isso que a gente vai fazer. Então, papel e caneta aí na mão para vocês anotarem as cores, tá? Então, hoje eu não vou fazer demonstração para vocês, até porque não há uma necessidade específica que vá se encaixar na necessidade de vocês. Então, o que eu vou fazer é explicar quais as cores que vocês precisam ter se você tem essa necessidade. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, se você tem uma olheira bem arroxeada, uma olheira assim mais funda, o que a gente vai cobrir é cor e não textura. Então, o roxo, ele dá uma sensação de profundidade, dá uma sensação de que tá lá no fundo a região dos meus olhos. Então, a gente precisa trazer à frente. Para isso, a gente precisa trabalhar com corretivos mais amarelados. Então, quando eu tenho a minha olheira mais arroxeada, eu vou trabalhar com amarelo, ok? Isso vale para hematomas também, né? Um olhinho roxo, né? Uma pancadinha na perna. Vou usar aquela saia linda e tô com um roxão. Eu sou branquela, então qualquer coisa eu fico roxa. E aí eu posso estar fazendo a camuflagem com corretivo amarelo. Vou mostrar para vocês, ó, por exemplo, esse daqui, ó, é um tom amarelado que eu consigo corrigir manchas mais arroxeadas, tá? Então, vale para olheira, pancada e hematomas, tá? Olha, essa daqui também, ó, uma paleta de amarelados. Agora, eu vou simplesmente passar esse amarelo ali e deixar ele ali? Não, eu vou descendo o tom e chegando ao tom da minha pele. Então, tenho o roxo, vou sobrepor com o amarelo e depois eu vou uniformizar usando a minha base, ok? Então, por isso a camuflagem tem que ir primeiro. Vamos lá agora para outra que é bem, assim, acho que o desespero de todo mundo são as manchas avermelhadas. Serve para manchas de nascença, espinhas, inflamações, enfim. Ou até mesmo rosáceas, né? Tem bastante gente que tem rosácea. Também você pode usar o corretivo amarelo. Ele também vai camuflar. Mas uma dica legal e que muita gente não sabe é você fazer o uso do verde primeiro. O que acontece? Quando a gente joga o vermelho com o verde, ele dá o quê? Marrom. É a mesma coisa. Se a gente tem uma manchinha vermelha e eu simplesmente passar o amarelo por cima, ele vai continuar vermelho, só um tom mais claro de vermelho. Então, se eu passo uma camada bem fininha do verde e depois eu passo o amarelo por cima, eu consigo neutralizar com eficácia essa manchinha, tá bom? Então, sempre camadas fininhas. A gente tá falando de um produto que já tem uma densidade grande, então não tem necessidade de passar muito produto por cima dessa manchinha. É sempre bem delicadinho, tudo muito sutil, tá bom? Então, manchas vermelhas, eu sempre sugiro primeiro passar uma camadinha de verde e depois você pode vir com o tom mais
amarelado. Tá, Paty, mas eu tenho o rosto bem clarinho, eu tenho um tom frio na pele. O que eu posso fazer? Você pode usar os tons mais salmão, por exemplo, como essa aqui, ó, bem clarinho, tá? E aí sim você vai neutralizar também esse avermelhado. Depois segue pro amarelo, tá bom? Agora, eu tenho uma mancha, né, que é marrom. O que eu faço? Meu tom de pele é mais claro e essa mancha marrom tá me incomodando. Você também vai fazer o uso do salmão, que é esse tom clarinho aqui que eu falei, ó, tá? Então, manchas mais marrom, eu vou sumir com os tons mais salmão. Eu vou descendo o tom até chegar o tom mais claro do salmão, ou no caso, se você tem a pele fria, você vai seguir até o tom frio, como esse daqui. Vai descendo o tom, ok? Essa parte todo mundo entendeu? Agora, como é essa camada? Que quantidade de camada é essa que a gente vai fazer? Então, vamos lá, vamos pegar um pincelzinho. Eu gosto de aplicar com pincéis, por exemplo, como esse aqui, ó. Que ele é um kabuki mais firminho, tá? Ou então até mesmo com pincéis bem macios, como esse daqui, tá? Então, como a gente vai fazer a aplicação? A gente vai fazer a aplicação de uma forma sutil, ó. Eu vou depositando camada mínima na pele, só pra ir corrigindo o tom. Deixa eu passar aqui na minha olheirinha, só pra vocês verem como é. Vou pegar meu espelhinho. Então, ó, tá vendo? Só hidratei a minha pele. Tô bem avermelhada aqui embaixo dos olhos. Eu vou vir, ó, camada fininha. Bem fininha. Olha como já vai modificando. Vocês percebem que eu não preciso exagerar na quantidade de produto. Não preciso passar uma quantidade extrema de produto para fazer essa camuflagem. Até porque, como eu falei, o corretivo ele é um produto denso. Se eu passo o excesso de produto, eu vou marcar as linhas, vou ficar com ruguinhas, né? Que eu não tenho, tá? Mas elas vão estar ali aparecendo. Opa! Por quê? Porque eu realmente não quero que essas ruguinhas apareçam. E o corretivo, ele traz uma intensidade maior de aparência para essas manchinhas. Então, ó, tá vendo? Bem delicadinho. Quase não percebe textura. Eu vou aplicar esse meu lado para vocês fazerem o comparativo. O corretivo que a gente aplica para camuflagem, ele tem que ter praticamente uma textura neutra. Ele tem que estar fazendo a sua ação sem estar tendo excesso de aparência, textura, quantidade, tá? Ó, vamos passar aqui. Até agora eu tô sem base, tá? Tô só passando o corretivo mais amarelado nas minhas olheiras, que são mais avermelhadas, né? Bom dia, Mi! Bom dia! Seja muito bem-vinda! Tem bastante a Bruna, tem bastante gente aí presente vendo essas dicas. Eu sei que esse horário não é um horário muito bacana, né? Muitas pessoas estão no trabalho, estão na aula, mas enfim, não te preocupa, essa live vai ficar salva, mas não aqui no Instagram, vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Então, para você que não me segue ainda, já vai lá, Paty Bittencourt Makeup, Paty com THY, me segue, já ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma dica, tá bom? Então, ó, camuflagem básica, tá? Olha a diferença. Aqui, eu tenho corretivo numa textura bem fininha, tá? Cantinho do nariz. E o lado de cá, não. Eu só passei corretivo, não tenho nada de base na minha pele. Ó, por exemplo, aqui também tem uma espinhazinha mais avermelhadinha, ó. Também posso passar o corretivo amarelo. Ele já vai dar uma disfarçada. Posso só passar o corretivo e não passar base? Essa é uma pergunta que me fizeram lá na plataforma.
eu realmente não recomendo só usar o corretivo e não fazer o uso da base para uniformizar. O que vai acontecer? Quando você passa o corretivo, você precisa, igual, passar pó para ter durabilidade desse produto, por mais que ele seja mais denso. E aí, não vai ter aderência no rosto todo, porque você não passou corretivo no rosto todo. Então, é importante, passe o corretivo, espera secar, uniformiza com a sua base numa camada bem fininha e aí sim você faz o uso do pó para que essa maquiagem dure aí o dia inteiro. E falando em durabilidade, você já assistiu a live da semana passada? Lá eu ensinei a sequência básica e certa para você fazer a maquiagem e fazer essa maquiagem durar aí 12 horas a fio, tá bom? Então vamos agora fazer uma manchinha aqui. Eu vou fazer uma manchinha fake aqui para vocês. Uma manchinha fake marrom. Sabe assim, quando tem aqui assim mais escurecidinho, por causa do buço? Não que eu não tenha, não que eu não tenha. Nós vamos enfatizar um pouco mais para vocês conseguirem ver. Ver aí. Tudo tem que ser muito mais intenso para que vocês consigam enxergar. Então, vamos lá, ó. Vamos imaginar que eu tenho esse marrom do melasma, já uma queimadura de sol aqui no contorno do meu rosto. Então, nesse momento, eu preciso usar os tons mais salmão. Deixa eu pegar aqui, vou mostrar para vocês primeiro, ó. Eu preciso usar esse tipo de tom, ó, um tom mais salmão, para corrigir o que é marrom, tá? Então, primeiro de tudo, vou pegar aqui minha camuflagem, vou pegar meu pincelzinho, vou vir com uma camada sutil por cima, para descer esse tom. Então, marrom, eu vou vir primeiro com o salmão. Nada de base por enquanto, sempre batidinhas, ó. Sempre batidinhas. Quase nem precisava, né? Eu já tenho bem manchadinho. É só pra enfatizar, pra vocês verem. Então, contorno mais salmão por cima de mancha marrom. E agora, sim, por cima desse marrom, eu venho com o salmão e por cima do salmão eu venho com o tom mais próximo da minha pele. E aí são os corretivos de neutralização. E aí eu posso estar usando, por exemplo, esse tom aqui ou esse tom aqui, no caso da minha pele. Eu venho com o corretivo mais próximo possível da minha pele. Vou pegar meu espelhinho aqui. Ó, por exemplo, manchinhas marrom, como eu tenho aqui, ó, tá vendo? Do bigodinho, a gente consegue neutralizar. E aí, depois, uniformiza com o tom da base. Então, aqui, ó, aqui eu corrigi a olheira, olha a diferença, tá? Então, até esse afundado, essa sensação de inchado, a gente consegue disfarçar. Mesma coisa aqui, ó, bigodinho. Eu quero disfarçar esse marrom aqui, eu consigo disfarçar com o corretivo camuflagem. E aí, só existe corretivo para camuflagem de cor? Não. Existe o corretivo que é para dar profundidade ou luminosidade. Então, quando você for comprar lá no seu kit, comprar um corretivo que é branco, simplesmente branco, corretivo sem cor nenhuma, ele é neutro. Ou ele é bem clarinho, eu acho que eu nem tenho aqui perto, eu não deixei separado. Mas ele é um corretivo branco, bege, bem claro, não tem nada a ver com o teu tom de pele. Você pensa assim, mas pra que um corretivo tão branco? Ele é pra quem é clarinha? Não. O corretivo branco ou um tom bem vanilla, bem clarinho, ele serve para fazer fundo. É a teoria da tela em branco. Então,
Quando a gente vai passar aqui, por exemplo, na pálpebra e eu quero intensidade de cor, eu preciso fazer um fundo. E para isso eu uso esse corretivo mais clarinho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu vou mostrar na minha pálpebra para vocês perceberem. Então, corretivo bem clarinho no fundo da minha pálpebra. E aí, eu vou fazer a aplicação de uma sombra. Aqui é onde eu tenho a neutralização da minha pálpebra e desse lado que eu não tenho nada. Eu tô com o produto, tá sequinho, não tem nada ali na minha pálpebra. Eu não gosto de passar cor sobre o corretivo cremoso. Eu prefiro sempre tirar essa textura. Deixa eu pegar aqui a minha paleta aqui para vocês verem. Eu gosto de tirar essa textura cremosa e fazer a aplicação, então, da sombra por cima de algo mais em pó. Então, passei o corretivo. Agora, eu vou usar uma sombrinha bem clarinha. Só para tirar essa textura cremosa. Sem alteração de cor, sem nada. Aqui também eu vou tirar porque ainda tem a umidade do hidratante. Lembrando que do lado de cá não tem o corretivo. E agora sim, eu vou pegar um pincelzinho e vou fazer a aplicação de uma cor aqui, onde eu tenho o corretivo. Eu vou usar essa daqui, ó. Tá? Esse tom. E vou aplicar do outro lado, aonde eu não tenho corretivo. Vejam a diferença de intensidade, ó. Então, pincelzinho bem fofinho, eu vou depositar aqui nesse canto. Olha como a intensidade de cor é maior. Bom dia, Jorge! Olha aqui. Intensidade de cor muito maior. Vou fazer a mesma cor do outro lado, sem corretivo. Então, essa pálpebra tá sem corretivo. Deposito da mesma forma. Olha a diferença de intensidade de cor. Então, o corretivo, ele não serve só para disfarçar. Ele serve também para dar mais intensidade de cor. Olha a diferença aqui, tem muito mais vivacidade, muito mais presença. E também eu consigo fazer mais delimitadas as texturas e os esfumados, quanto do lado de cá, que eu simplesmente passei uma sombra. Aí, o que acontece? Muita gente fala assim pra mim, eu tenho uma sombra, ela não fixa, ela não dura, ou ela não pega cor. Talvez não seja a qualidade, somente a qualidade da tua sombra. Às vezes a sombra, ela tem uma qualidade muito boa, mas você não tá fazendo a aplicação da forma certa. Então, testa lá, tá bom? Então, mais uma utilidade do corretivo. A próxima utilidade, que eu acho que é o que muita gente sabe, que é fazer contorno com corretivo. Sim, é possível fazer contorno com base, é possível fazer contorno com corretivo, é possível fazer contorno com pó, né, blush e contornos em pó, mas eu gosto de fazer contorno com creme, no caso com os corretivos, porque dá muito mais durabilidade. E depois, sim, fazer a aplicação de pó por cima para fazer a fixação e selar essa maquiagem aí para 8, 12 horas de durabilidade. Então, vamos lá, vamos fazer o contorno em creme do lado de cá. Eu vou usar aquela minha paleta que eu amo, da Kryolan. Essa paleta aqui, quase um rim. E vou usar o meu pincelzinho Kabuki. Não, mentira, não vou usar, porque eu já usei o pincel. Vou usar a esponja. Deixa eu ver onde eu coloquei a minha esponjinha. Será que ela fugiu de mim? Vamos achar aqui uma esponja. Aqui. Achei. A minha esponjinha, tá? E vou fazer o uso do corretivo mais denso, mais escuro.
e vou fazer o contorno. No caso do meu rosto, o meu contorno, ele vem da ponta da sobrancelha, então aqui da região da têmpora, sentido entre nariz e boca, mas eu termino um pouquinho antes do meu olho, aqui, mais ou menos nessa direção pra cima. É assim que eu faço a aplicação do meu contorno. Cada tipo de rosto tem um contorno específico, e isso eu ensino lá na plataforma do Método Maquiar Passo a Passo, onde eu ensino exatamente o blush pro seu tipo de rosto. E aí nunca mais você vai errar na hora de fazer o seu contorno da maquiagem. Então vamos lá, eu vou aplicar sempre de dentro pra fora, ó. Na aula passada, eu ensinei vocês a sorrir, né? Também é uma forma de você saber a parte que eleva, a parte que sobe, é a parte que você precisa camuflar. Deixa eu pegar meu espelhinho, senão eu não me guio. Mais um pouquinho. Aí, tem o corretivo líquido. Eu sempre indico, passa pouco produto, não exagera, não intensifica demais, senão depois você não tem para onde espalhar esse produto. É a mesma teoria, vou passar pouco produto para não exagerar. Senão depois eu fico lá me matando para espalhar corretivo e não chego a lugar nenhum. Em que momento eu passaria esse camuflagem? Antes da base. Em que momento eu passaria esse de contorno? Após a base, tá bom? Então, essa é a forma de aplicar. Depois, é sempre importante selar. Sim, eu vou selar de qualquer maneira, tá? Então, eu vou vir com... Vou usar esse tom aqui, que é um tom mais salmãozinho. E vou fazer a aplicação por cima, na mesma direção. Sempre com batidinhas, depositando o produto. Ó, o formato do meu rosto como já mudou, usando um corretivo de contorno, tá? Então, corretivo serve para várias coisas. Serve para camuflar suas manchinhas, espinhas, olheiras, serve para você dar ênfase e destacar cores, assim como também usar o corretivo para contorno, que é fazer luz e sombra. Aqui a gente dá um amparato assim bem grande do que é possível fazer na sua maquiagem. Agora, se você quer se aprofundar e quer realmente aprender truques e dicas que vão valorizar a sua beleza, a sua imagem e valorizar aqueles detalhes que você gosta no seu rosto, eu te ensino no Método Maquiar Passo a Passo. Lá é um ensino personalizado, todos os detalhes importantes para você aprender a fazer a sua maquiagem. E o melhor de tudo, com pouco produto, ok? Todo mundo entendeu então? Maquiagem é transformação, é fácil, mas você realmente precisa entender quais são as necessidades do seu corpo. E isso eu te ensino, tá bom? Obrigada pela presença de todos, espero que tenham gostado. Semana que vem, às 9 horas da manhã, terça-feira, vou estar aqui de novo e a gente vai falar sobre algo importante na maquiagem. Algo que eu tenho certeza que você vai querer saber. Como eu devo usar a minha sombra? Até aonde eu posso passar sombra? E como fazer para que o meu olho se destaque ou apareça aquela sombra que eu tanto gosto? Espero você, então. Até a próxima live. Um beijo. Tchau!